Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do Vascão. Vamos reagir a mais um vídeo dos canais ESPN, trazendo as últimas notícias do Vasco, né? Como vocês viram aí, Alexandre Matos foi demitido. Cara, para mim foi uma precipitação muito grande, né? O Vasco se precipitou por causa de um resultado que não veio em uma semifinal, cara. Acho muito fraco isso. Se o Vasco continuar desse jeito aí, ficar demitindo as pessoas por causa de resultados e não por causa do trabalho completo em si, vai começar a decadência novamente, né? Mas vamos lá assistir esse vídeo. Quero deixar os créditos aos canais ESPN. Pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dar essa força aí, dar essa moral pra gente. E bora pro game. E mais jogadores mais qualificados e o elenco precisava de mais quantidade. Mas o Lúcio Barbosa foi muito enfático nesse negócio, né? Falando, não, nosso jurídico, o compliance, mas houve uma quebra de confiança. Pô, o que teria feito de errado, tão errado o Alexandre, além de apenas discordar de nomes, de levar preços, porque senão ele falaria, como o Alexandre falou, divergências. Ele pensava de um jeito, a gente pensava do outro, quando a gente trouxe. E o Pascoal falou no começo, isso acontece, eu não acho estranho 100 dias, não, porque técnico não é a mesma coisa. Não se conversa, faz reunião, é isso aqui, esse cara cabe no perfil. Como do jeito que o dirigente, cabe no perfil, de repente não coube mais e ele saiu. Então, os 100 dias até não me assustam. Mas achei muito enfático o Lúcio Barbosa, repito, com essa história de quebra de confiança. Não assusta dentro do cenário que a gente vive no futebol brasileiro, né? Porque o ideal era você dar um tempo de estruturação, Silas. E realmente esse é um ponto que acho que faltou esclarecer. Beijo, Dani. Abração, Mauro. Bom Silas. estar com vocês, Pascoalito. Zinho, né, que não está com a gente hoje, pro fã do esporte também. Olha, o Lúcio Barbosa, para mim, ele foi muito vago na explicação dele. Eu não sei se tem mais coisa por ali. Mas assim... Foi vago, mas usou um termo pesado, né? Quebra de confiança, entendeu? Mas geralmente... Que normalmente, né, Mauro, o que acontece? Depois de uma eliminação para o Nova Iguaçu, como foi, porque jogou mal os 2 jogos. Nova Iguaçu não é que passou na sorte, não. Passou com mérito. Além de tirar todo o mérito do Nova Iguaçu, normalmente você demite o treinador quando acontece uma situação dessa. Ele não falou nada do Ramon Dias, ele não falou nada da parte técnica, ele não falou nada do filho do Ramon Dias, que está ali Agora, eu conheço o Ramon Dias, ele é firme. Muito do que aconteceu com o Vasco, essa virada que o Vasco deu para cima, tem o dedo do Ramon Dias. E é como a Dani falou, ele contrata, ele pede jogador caro. O Vasco já sabia disso, tem uma SAF por trás com dinheiro, porque se não fica na Série A, o que quase aconteceu, o dinheiro também... eles não teriam mais, então tem o dinheiro para as inversões e o Alexandre Matos é craque nisso aí. Então eu acho que assim, a administração já começa dando meio que um tiro no pé, porque contrataram um cara que foi vitorioso nos outros trabalhos que ele teve. Então assim, eu acho que essa explicação aí ficou... acho que não vai colar muito, não. Não convenceu? Não convenceu. Teria um amigo meu diria... Tá stranger esse negócio. É no mínimo estranho. No mínimo estranho. Eu levo pelo lado da divergência. Porque se você for olhar pelas palavras do Lúcio, tem coisa mais séria, a análise do Mauro é perfeita, tem coisa mais séria por trás disso aí do que só divergência. Só divergência, nós não concordamos com algumas coisas que ele pediu, que ele falou, que ele exigiu, é divergência. Aí você não concorda. Sim. E eu já disse aqui, todo dia você tem vitória, tem empate e tem derrota. Todo dia na sua vida. Todo dia na sua vida em casa, você, fã de esporte, todo dia tem vitória, tem empate e tem derrota. É normal disso acontecer. É normal. Agora, quebra de confiança, compliance, né? É uma empresa grande, norte-americana. Compliance, departamento jurídico. Gente, isso é andar com o sapato apertado, hein?
Ficou muito mal explicado, né? Porque nem ele é claro sobre o que acontece, mas deixa essa coisinha no ar que o Alexandre Matos evita. Fala, Mauro, que não, é porque eu queria tem fazer uma um informação que não está ali na entrevista, enfim, que eu estava lendo, que o Alexandre teria mandado para o jornalista uns prints de umas conversas explicando como é que são feitas as negociações. Então pode ser que o Lúcio Barbosa tenha dito, o cara veio aqui, agora já está explicando, tá dando bandeira aí. Seria essa quebra de confiança? Aí seria uma quebra de confiança. Mas se ele fala isso, o Alexandre vazou algumas coisas que a gente não gostou, eu ficaria até, tranquilo assim, tranquilo. Eu falar, então é isso que foi a quebra de confiança. Do jeito que ficou muito Deixa esquisito. margem para muita coisa, Deixa margem para muita coisa. Eu acho que o Alexandre ainda vai se pronunciar a respeito disso para não ficar esquisito. Até para a carreira dele, né? É evidente e tal. Acho que ele não merece passar por isso. E olha que no Palmeiras o Alexandre tomou pressão. Hein? Tomou. A torcida do Palmeiras foi na porta da casa dele exigir a saída dele do Palmeiras. A torcida comemorou a vinda dele, depois foi exigir a saída dele. A pressão era enorme e ele suportou tudo isso com o trabalho. Só a minha opinião, eu acho o Alexandre Matos um espetacular diretor. E é vice-campeão da Copa Libertadores com o Atlético Paranaense, né? Sim, junto com o Filipão. Então... É um espetacular diretor. Vamos avaliar o trabalho dele nesse Vasco? A gente tem os nomes que ele trouxe, assim... Não dá para avaliar. Eu nem acho que dá para avaliar. Mas olhando os jogadores que ele trouxe... Porque casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Não, mas eu vou te falar que, assim, olhando os nomes, já tem nomes ali que me chamam a atenção positivamente, tá? Eu acho que o Adson era um jogador necessário. Talvez não seja a melhor solução para o que o Vasco precisa de ponta, veloz e tal. Tinha queixas no Corinthians, mas é um bom nome. O Galdames foi um bom nome. O Sforza chegou muito bem no Vasco. Acho que em breve, não entendi ainda por que não entrou como titular no último jogo. Para mim já deveria ter sido titular o Sforza, mas são nomes muito bons. E tem nomes de composição de elenco, mas não tem nada que você olhe nessa lista, meu ponto é esse, que você diga, meu Deus, que absurdo. Não, meu Deus, que absurdo não tem. Você pode questionar o Vitor Luiz, de repente? Não, eu não acho nem que seja absurdo. É um jogador de confiança dele? Trabalhou com ele no Palmeiras? Porque o Piton é o titular, perfeito? O Piton está jogando tanto que tem quem olhe o Piton na seleção brasileira. Ou então na seleção italiana. O pessoal da Itália fez consulta para saber se ele pode jogar e tal, né? Então tem isso também. O Watson, eu não acho uma contratação ruim. Eu só acho que ele não joga tanto como o outro, quem saiu. Também acho. Né? Eu não mas o Watson é o suporte físico do craque do time. O João Vitor... Tá aqui, ó. Não tem... É difícil encontrar zagueiro tão rápido quanto o João Vitor. Acho que foi uma boa contratação. O Rojas é jogador de composição. Ele joga de lateral, joga de volante, joga de zagueiro e tal. Nem acho um espetáculo. Não acho um espetáculo, mas foi emprestado no River Plate. O David, aí eu tenho um ponto de interrogação. Porque o David não conseguiu jogar no São Paulo e não conseguiu jogar no Internacional. Aí eu tenho um ponto de interrogação. O Kehler é goleiro, vamos esperar para ver. Porque o goleiro, ele não... Do jeito que joga o goleiro do Vasco, vamos falar real, é difícil substituir. O que pega o goleiro do Vasco é uma enormidade. Não à toa está convocado para a seleção brasileira. Está na seleção brasileira. E dos 3 que estão na seleção brasileira, se eu fosse o técnico, disse aqui agora para o Sirius, para vocês, eu o colocaria como titular. Vamos ter tempo de falar É a minha visão desse caso. Ali, vamos lá. Galdames, boa contratação. O Paulo Galdames é um segundo volante, segundo volante barra meia. Você fazia muito isso. Né? Um segundo volante barra meia. Né, Ciro? Então você sabe bem o que o cara pode jogar. O Bernardo e eu, a gente corria pro Pita ficar pensando Exatamente. lá. Né, Pita? Você acha legal isso aí? Ô, Maiado, então. Maiado, gente boa. O Sforza no meio-campo, titularíssimo da seleção sub-23, capitão do time, indicado para a seleção principal da Argentina, para quem não sabe. Vitor Luiz, para compor elenco na lateral esquerda, vai precisar um jogo ou outro. E o Cleiton, que é o centroavante, que entrou em alguns jogos. Ele chegou jogando, né? Ele chegou jogando. Já estava fora, né? Quando não teve o centroavante titular, ele chegou jogando. Não é nome absurdo. Não é nome absurdo. Dentro do orçamento que foi oferecido ao Alexandre. Agora, se você fala assim, ô Matos, como fez o Paulo Nobre do Palmeiras? Matos, cansei de passar vergonha. Cansei. Daqui para frente eu não passo. Depois daquele dia que o presidente do São Paulo deu uma entrevista com as bananas em cima da mesa
e chamou o presidente do Palmeiras de pueril, de infantil. Vocês estão lembrados disso ou não? Sim. Aí chegou o Alexandre Matos, porque ali ele acabou, como diria o dirigente do Corinthians, acabou com a festa. Né? Foi aí que ele começou a montar o elenco do Palmeiras, que culminou nos campeonatos que ganhou. Você vai dizer, mas ele gastou dinheiro, pastor. Gastou. Gastou dinheiro. Mas montou o time? Montou. Eu fico me perguntando se não é uma cortina de fumaça justamente para justificar o que a SAF do Vasco não quer investir além do que já colocou. Não é que ela não colocou dinheiro nenhum, tá? O Vasco gastou dinheiro em 126 contratações. milhões. Gastou bastante dinheiro em contratações. É que talvez não esteja disposta a investir. É SAF, né? É modelo de negócio. Ela pensa em quanto ela pode ter de retorno e não necessariamente em como o time vai subir na tabela diante daquele investimento. Ele tem outra alegação também. Primeiro, estou vendo ali 9 nomes, os 9 dele. Então, uma conversa, a SAF, o próprio Barbosa, o Lúcio Barbosa, disse que o Alexandre teve autonomia para escolher esses nomes. Mas eu acredito que ele falou com o técnico, no mínimo, etc. E sabia dos preços de cada um. Então, se falasse para ele, não traz esses 9, traz apenas 3 ou 4, ele traria nomes mais fortes, mas resolveria a parada? Não. Pelo lado da SAF, e hoje na entrevista o Lúcio Barbosa se reporta isso, ele diz que a SAF tem que pensar também na estrutura. Ele alega que o ano passado acho que foi o 5º clube a investir mais, esse ano está entre os 3 que estão investindo mais e que não quer deixar só jogadores que passam. O ano que vem o Payet vai embora, o outro vai embora, acabou o dinheiro. Ele quer gastar em estrutura para o Vasco. É uma posição justa, claro, é interessante. Então, por isso, não vou enfiar aqui 200 milhões aqui, vou enfiar 100, sei lá. Vai ficar alguma coisa... Mas isso é divergência, né? Isso não é quebra de confiança, essa situação. Sim, divergências, isso. O problema é que deve ter alguma coisa aí, e quando ele fala em quebra de confiança, onde que está essa situação? Como que foi? Será que o Alexandre falou, cara, o que você falou, Mauro, traz 3, 4, 5... mas deixa eu trazer os 3, 4, 5 que eu quero, Alexandre Matos. Porque, lógico, o Ramon Dias traz o Vegete, que pô, um baita do nome. Não foi ele que trouxe o Payet? Não. O Payet já tinha quando Matos o Ramon Dias vem. O Payet foi o Paulo Brax que trouxe, que era quem estava antes. Então, ou seja, agora que ele acertou. Agora, aquilo que eu falei, será que teve... Mas mesmo isso não é quebra de confiança também. O Ramon querer um e ele querer outro. Eu acho que passa, a gente vai saber ainda por esses prints, essas conversas que o Matos teve aí com alguém, não sei o quê, e que alguém entregou para eles lá, tipo, o cara tá falando aqui do que acontece aqui dentro. Isso é quebra de confiança. Não, aí é a deduragem da deduragem. Deduragem da deduragem. Alguém que tava com outra... Aí é a trairagem da trairagem. Aí eu vou falar para você, aí é o cúmulo da trairagem. É a trairagem dupla, hein? Exatamente. O pessoal por isso não sabe guardar que segredo mais não, Pascoal. Mas eu acho que isso vai ser esclarecido. Eu acho que o Alexandre vai se incomodar. A gente, em 30 segundos, ouviu o Lúcio Barbosa falar 3, 4 vezes nesse negócio, essa mesma frase, quebra de confiança, etc. Foi a manchete. E, enfim, isso ainda vai ser esclarecido. Mas não acho que foi ruim o trabalho dele lá, não. E passa um pouco pelo técnico, né? Acho que a sequência é perigosa, né? Porque um time do tamanho do Vasco, Pascoal, a camisa pesa. E a gente sabe que pesa para cima e pesa para baixo. Eu vou falar para vocês. Maravilhosa, quem vai cuidar disso? Todos sabem que eu falo sempre da torcida do Vasco aqui, porque o que faltar, a torcida do Vasco inteira. E é verdade. Né? Faltou futebol, a torcida do Vasco inteirou de fora, mas o time não conseguiu passar pelo Nova Iguaçu. Perfeito? Uhum. Vamos levantar a seguinte situação. Quais foram os principais defeitos do Vasco da Gama detectados no último jogo? A formação tática do time, a montagem do time, como é que o Ramon Dias enxergou o jogo e ele pede desculpas porque ele errou. E a gente disse aqui, o Ramon Dias atrapalhou o Vasco naquele dia. Sim. Né? Uhum. Como ele pode errar, porque é ser humano. Lógico. Gente. E tem crédito para isso pelo que aconteceu ano passado. Já fez muita coisa, muito boa coisa. Fez muitas coisas legais para o Vasco. Incentivou a torcida. O Ramon Dias é um ídolo da torcida do Vasco. Né? Por quê? Porque ele assume esse compromisso com a torcida do Vasco. E um dia você pode não estar bem. Né? Um dia eu também posso chegar aqui e tem dia que eu não estou bem, né? Ontem, por exemplo, errei todos os resultados, mas faz parte. Ontem, nos meus palpites, errei tudo. Então, faz parte da vida. Então, o treinador do Vasco teve o seu dia, a torcida se lamentou, ficar fora da decisão do Carioca, mas eu acho que ficar fora da decisão do Carioca é o mal menor.
Porque ruim para o Vasco vai ser se o time for esse, no Campeonato Brasileiro, ficar naquela faixa onde não serve para nada, a faixa água de salsicha. A senhora sabe para que serve água de salsicha? A senhora sabe? Pra nada, pra jogar fora. Então, isso, a faixa do água de salsicha é que não serve. O Vasco da Gama não é para jogar na faixa do água de salsicha. Água de bacalhau, vai ter a Páscoa agora. Água de bacalhau, para que serve a água de você de salgar bacalhau? Para nada, porque é só sal. Então, essa aí não me interessa. Não interessa para a torcida do Vasco ficar nessa faixa da água de bacalhau, da água de salsicha. Não serve. O Vasco da Gama é muito maior que isso. Como diria a torcida do Vasco, grandes são os outros, o Vasco é gigante, então precisa incorporar isso. Os dirigentes do Vasco precisam incorporar isso. A SAF, mas nós gastamos 100 e tantos, legal, precisa mais. Isso não vai bastar para o Vasco, não. Não vai bastar. E aí vai ficar o treinador dando murro na mesa, vai ficar jogador saindo chorando, tudo que a gente já viu. Basta isso? É o suficiente para vocês? Vocês estão satisfeitos por brigar numa faixa que não significa nada? É isso? Essa é a pergunta que tem que ser feita para o dirigente do Vasco. Eles estão satisfeitos com essa situação? Se eles estiverem satisfeitos, é isso que a gente vai ver no Vasco. A torcida desesperada, empurrando o time em São Januário e o time querendo dar resposta sem conseguir. Porque a palavra que custa mais caro no futebol, vou repetir para vocês. Tem uma palavra no futebol que ela é caríssima. Qualidade. Não sei se nem meio de tabela, Mauro. Assim, o Marcos Pontes está aqui falando que esse elenco é meio de tabela para baixo. E o perigo é repetir a temporada passada, né? Fecha aí, Mauro, que eu quero ouvir. Aqui, Fernando Diniz. Só esclarecendo aí o que o Silas estava... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Infelizmente, Alexandre Matos não é mais diretor do Vasco da Gama. Cara, eu sinceramente, não gostei disso, né? Acho que ele tinha tudo para fazer um bom trabalho no Vasco. Mas os caras achou que tava filé isso daí, que tava bom isso daí, que não tava bom no caso, né? Que tinha que mandá-lo embora. Foi lá, mandou o cara embora. Agora o Vasco voltou a não ter um diretor. Era um cara que era, pelo menos eu acho que pra torcida, né? Bem falado, bem querido aí, eu acho, pelo menos, pelos trabalhos que fez no Brasil e onde passou ganhou títulos. E agora ou ele iria perder essa estatística no Vasco ou ele iria ganhar títulos também. O negócio é que é gastador, né? Ele é gastador. O Atlético Paranaense chegou em uma final de Conmebol Libertadores. Cara, pode ser coincidência? Pode, né? Mas um fato é que onde o cara passou, gerou resultado. De alguma forma, gerou resultado. Acho que os jogadores que foi contratado no Vasco, pelo orçamento, por tudo que a gente viu acontecer, são jogadores bons. Dentro da medida, dentro do orçamento que o Vasco poderia dar, são jogadores bons. E não é só o Vasco, né, galera? Acho que todos os times aí brasileiros, não dá para falar, é o Vasco, mas todos os times brasileiros estão com dificuldade em fazer contratação, né? Até mesmo o poderoso Flamengo aí que vem fazendo contratações astronômicas, o Palmeiras também, né? Então, eu não consegui entender, cara. Sinceramente, é um time que está começando agora de volta, né? O Vasco está tipo renascendo, não dá para querer esperar resultado gigantesco agora, mas os caras decidiram isso, né? O Vasco vai fazer um amistoso agora, mas jogo oficial somente no ano que vem, no mês que vem, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo do Vasco já é muito difícil, Vasco e Grêmio, né? Mas Campeonato Brasileiro não vai ter jogo fácil, né? Tomara que o Vasco já inicie vencendo, porque vai ser muito importante já começar ali as 5 primeiras rodadas bem, né? De 5 rodadas tem que vencer pelo menos 3, aí já é 9 pontos, a cada 5 rodadas vencer 3. Acho que dá bom no final das contas aí, né, pessoal? Fico por aqui, não saia sem deixar o like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Dá essa força aí, valeu, até o próximo vídeo.